Gênesis, capítulo de número 22. Capítulo 22, verso 1 a seguir. Aliás, meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 12, para não ficar uma leitura muito extensa, tá bom? Gênesis capítulo 22, verso de número 12 a seguir, nos diz assim: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. E o tema desta pregação, Brenda, será O Senhor Proverá. Senhor, nós te pedimos a tua graça nesta noite. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor conduza esta pregação para a edificação da tua querida e tão preciosa igreja, Pai. Meu Deus, nos abençoa, Senhor. Que o teu Espírito tome os meus lábios e fale conosco, por amor da tua tão preciosa e amada igreja. Ó Senhor, que a tua igreja seja fortalecida, seja alimentada e saia daqui revigorada por tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, me conduza por amor do teu nome e por amor da tua santa igreja. Amém, meus irmãos? Meus queridos, há momentos em que Deus nos leva a situações nas quais percebemos que não temos recursos suficientes para resolver o problema diante de nós. E Abraão chegou num desses momentos. O texto que nós fizemos a leitura, creio que é um texto muito conhecido. E eu irei ter o cuidado de não usar métodos alegóricos na interpretação desse texto, que é um texto muito rico, mas que nós devemos, claro, pregar aquilo que ele diz. Mas Abraão chegou num desses momentos difíceis, numa dessas situações nas quais Deus nos conduz a um lugar, a um momento, a uma situação onde percebemos que todo o nosso recurso, ou todo o recurso de Abraão, era insuficiente. Abraão chegou num desses momentos. Por quê? Deus havia prometido que por meio de Isaque, ele faria de Abraão uma grande nação. Isaque não era simplesmente o seu filho. Isaque era o filho de uma promessa que Deus havia feito para o próprio Abraão. Mas veja o que aqui o verso 22, o verso 2 do capítulo 22 nos diz. Então Deus disse: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Imagine, meus irmãos, o peso dessa palavra. Deus não está pedindo aqui a Abraão qualquer coisa. Está pedindo justamente aquilo que representa a promessa que ele mesmo havia feito. Abraão sobe ao monte, meus irmãos, leva a lenha, leva o fogo, leva uma faca, mas há uma coisa que falta. Falta o cordeiro para que seja sacrificado. Então, no verso 7, nós vimos que Isaque percebe que está faltando alguma coisa e ele olha para o seu pai e ele diz: as brasas e a lenha estão aqui, verso 7. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o animal para o sacrifício? E a resposta de Abraão, meus irmãos, é uma das declarações mais importantes deste capítulo. Veja o que é que Abraão responde no versículo 8.
Deus mesmo haverá de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo haverá de preparar o cordeiro para o sacrifício. Abraão faz essa afirmação e é exatamente isso que acontece nessa história. Deus prepara o cordeiro. Quando Abraão está prestes a oferecer a Deus o seu único filho, o filho da promessa, Isaque, Deus prepara um cordeiro para que seja sacrificado no lugar dele. O animal morre no lugar de Isaque. E Abraão, meus irmãos, dá o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E aqui está a grande mensagem, meus irmãos, para este culto de ceia. Nós também tínhamos um problema que não poderíamos resolver. Havia uma dívida que não poderíamos pagar. Havia um pecado que não poderíamos remover. Mas Deus providenciou o cordeiro também para nós. Nós precisamos, antes de tudo, entender o contexto desse texto. Gênesis 22, ele não aparece de forma isolada aqui na Bíblia. Deus havia chamado Abraão, conforme nós vemos aí no capítulo 12 de Gênesis, e prometido fazer de Abraão uma grande nação. Em Gênesis capítulo 15, Deus vai e reafirma esta aliança com Abraão. E depois, em Gênesis capítulo 17, Deus estabelece a circuncisão como o sinal desta aliança. O sinal da aliança, e anuncia que Abraão terá um filho no próximo ano. Finalmente, meus irmãos, em Gênesis capítulo 21, Isaque nasce. E depois de muitos anos de espera, Abraão finalmente recebe aquilo que Deus havia prometido para ele. O seu filho, Isaque. Por isso, quando nós chegamos aqui no capítulo 22... a ordem de Deus parece ser desconcertante para Abraão. Porque Deus havia feito essa promessa a Abraão. Abraão havia esperado tempo demais. Chegou um tempo que Sara já havia até duvidado de que essa promessa se cumpriria. Quando o anjo do Senhor aparece a Abraão e fala para ele que na próxima primavera ele teria um filho, Sara ri. Sara duvida, porque ela já tinha idade avançada, porque o seu senhor já tinha idade avançada. Então, na perspectiva de Sara, era impossível que isso acontecesse. Mas veja, acontece. Deus dá um filho a Abraão em sua velhice. E agora, depois que Abraão gera este filho, Deus vem no capítulo 22, verso 1 e diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu Abraão: eis-me aqui. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. A promessa que tanto demorou para se cumprir, meus irmãos, Deus pediu de volta a Abraão. Nós chegamos aqui ao capítulo 22 e a ordem de Deus parece ser desconcertante. Deus disse para Abraão oferecer Isaque, meus irmãos. Mas veja que o propósito dessa prova não era simplesmente descobrir se Abraão amava a Deus. A narrativa mostra Deus provando a fé de Abraão e ao mesmo tempo revelando uma verdade profunda e fundamental, tanto para Abraão quanto para nós. O que Deus ensina para Abraão é que Deus é aquele que provê o sacrifício. O texto também aponta, meus irmãos, para uma realidade que será desenvolvida progressivamente nas Escrituras. Um substituto pode morrer no lugar de outro. Veja, Isaque não morre, mas um cordeiro é sacrificado em seu lugar. Um cordeiro morre em seu lugar. E isso nos prepara para compreender, meus irmãos, algo infinitamente maior no Evangelho. Como diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que esse texto vai apontar nesta noite, meus irmãos. O texto está falando do cordeiro animal, está falando de Isaque, que é imperfeito, e é claro que aqui o Gênesis capítulo 20 não está apontando diretamente para Cristo.
Mas aquele cordeiro que foi sacrificado representa ou aponta para o santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira verdade que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus ele prova a fé, mas ele não abandona os seus filhos. Veja que o capítulo começa dizendo que passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova. Deus prova a fé dos seus filhos. E é importante a gente observar isso, porque Deus estava provando Abraão e não tentando destruí-lo. A prova revela aquilo que existe no coração do homem. A prova não é para destruição, não é para que aqueles que estão sendo provados morram. A prova é para mostrar o que realmente existe dentro do nosso coração. E Abraão recebe aqui nesse texto uma ordem completamente difícil. Uma ordem extremamente difícil. E quando ele recebe essa ordem de Deus, Abraão não retruca, Abraão não questiona, Abraão não diz que Deus é um Deus mau, Abraão simplesmente obedece. Abraão se rende àquilo que Deus estava pedindo. Então o texto nos diz que Abraão se levanta cedo. Ele prepara a lenha para o holocausto. Ele leva Isaque. E ele caminha em direção ao monte no qual Deus havia mandado que sacrificasse o seu filho Isaque. A fé de Abraão não é uma fé que simplesmente diz, eu acredito em Deus. Eu acredito no que Deus diz. A fé de Abraão é uma fé que diz, eu continuarei obedecendo mesmo quando não consigo compreender tudo o que Deus está fazendo. É esse tipo de fé que Abraão tem. Não um tipo de fé que diz, eu creio que Deus existe. Não um tipo de fé que diz, eu creio que Jesus existe. É um tipo de fé que diz, eu me rendo às vontades de Deus, mesmo quando eu não as compreendo. É uma fé que se rende à vontade soberana de Deus sem questioná-lo. É esse tipo de fé que Abraão mostra aqui. E isso aparece, meus irmãos, especialmente quando Abraão diz aos seus servos, versículo 5 do capítulo 22, nós adoraremos e depois voltaremos para junto de vocês. Observe que Abraão, meus irmãos, usa a expressão, nós voltaremos. Ele usa a frase no plural. E veja que quem está indo para o Monte Moriá é ele e o seu filho Isaque. Mas Abraão responde pela fé, nós voltaremos. Abraão não sabe exatamente como Deus resolverá aquela situação, mas acredita que Deus será fiel à sua promessa. E veja, meus irmãos, que isso nos ensina que há momentos em que nós também não conseguimos enxergar como Deus vai agir. Mas a fé cristã não está fundamentada na nossa capacidade de enxergar o futuro. Está fundamentada no caráter de Deus. Abraão não sabia como Deus proveria, mas sabia que Deus proveria. Ele tinha plena convicção de que Deus faria ele descer daquele monte com Isaque. E isso é importante, meus irmãos. Isso é importante quando nós chegamos diante dessa mesa. Isso é importante quando nós estamos aqui prestes a tomar deste cálice e a comer deste pão. Porque nós não estávamos aqui, meus irmãos. Ou melhor, nós não estamos aqui porque conseguimos resolver a situação espiritual das nossas vidas. Nós estamos aqui porque Deus resolveu aquilo que nós não poderíamos resolver. Deus sacrificou um cordeiro que foi capaz de tirar de nós todo o nosso pecado. Deus foi capaz de preparar um cordeiro para morrer em nosso lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui com a nossa situação espiritual resolvida. Veja, meus irmãos, se você crê em Cristo Jesus, veja, minha irmã, se você crê em Cristo Jesus, a sua vida espiritual já está resolvida, porque Cristo é o perfeito sacrifício que agrada a Deus. Ele tomou o nosso lugar.
E quando nós olhamos para essa ceia, nós enxergamos o sacrifício perfeito de Deus. Um substituto perfeito que foi morto e dilacerado em nosso lugar. Que tomou o nosso lugar, meus irmãos. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que substituto é providenciado no lugar daquele que deveria morrer. Veja que agora chegamos ao momento mais dramático da história. Isaac percebe que tem algo faltando. Ele diz: onde está o cordeiro para o sacrifício ou para o holocausto? E Abraão responde: Deus mesmo haverá de prover o cordeiro. Sabe o que acontece? Os dois continuam andando rumo ao Monte Moriá. Pai e filho estão juntos, caminhando, estão indo. Chega no monte determinado por Deus, o altar é construído. A lenha é arrumada sobre o altar. Isaac é amarrado, meus irmãos. Veja que situação dramática para um pai. Está com seu filho prestes a ser morto. E até o momento Deus não falou nada com ele. Até o momento Deus não soprou nada nos ouvidos de Abraão. Isaac está ali. Isaac está prestes a ser sacrificado. Isaac está prestes a ser morto. E aí quando Abraão estende a mão com o cutelo para matar o seu filho, para sacrificar em obediência a Deus, o texto nos diz, verso 12, que Deus, ele intervém e ele diz: não toque no rapaz, disse o anjo. Isaac não morrerá mais. Por quê? Porque Deus providenciou um substituto. Versículo 13 nos diz: Abraão olhou e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Essa expressão, meus irmãos, é fundamental. Tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. O carneiro morre, mas Isaac vive. E aqui nós temos o princípio da substituição. Um morre no lugar do outro. E precisamos ter cuidado para não dizer que Isaac é literalmente uma expressão perfeita de Cristo em todos os detalhes, porque não é. O texto não afirma isso. E o texto não quer dizer isso. Mas existe uma correspondência teológica muito importante. Um filho está diante da morte. Deus intervém e um substituto é oferecido em seu lugar. A Bíblia desenvolverá essa ideia mais à frente, meus irmãos, até chegarmos ao centro do Evangelho. Observe que século depois, João Batista, quando vê Jesus vindo em sua direção, ele aponta para Cristo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Agora chegamos ao significado da ceia. Nós não estamos celebrando um cordeiro normal. Nós não estamos celebrando aqui Isaac. Nós não estamos celebrando aqui Abraão. Nós estamos aqui nesta noite celebrando a Jesus Cristo. Jesus não veio simplesmente para nos ensinar a ter uma vida melhor. Ele veio para morrer em nosso lugar, meus irmãos. E este é o significado da ceia. Porque essa ceia aqui, meus irmãos, este pão, este cálice, representa o corpo que foi dilacerado. E representa o sangue que foi derramado até a última gota por causa de mim e de você. Essa ceia aponta para o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Essa ceia aponta para o sangue desse Cordeiro. E aí a gente parte para a terceira verdade, meus irmãos. É que a provisão de Deus transforma o lugar de morte num lugar de adoração. Veja que depois que Deus providenciou o carneiro, Abraão faz algo muito significativo. Ele dá um nome àquele lugar. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no verso 14.
Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jirê. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Observe que Abraão, meus irmãos, ele não chama aquele lugar de um lugar onde quase perdi meu filho. Ele chama o lugar onde o Senhor proverá. Jeová Jirê, o Senhor proverá. O que poderia aqui nesse texto ser lembrado como um lugar de dor, meus irmãos, passa a ser lembrado como um lugar da provisão de Deus. E aqui existe uma palavra preciosa para nós. A cruz também, igual àquela situação do capítulo 22, parecia ser um lugar da derrota. Parecia ser um lugar onde tudo havia terminado. Jesus foi preso ali. Jesus foi humilhado ali. Jesus foi crucificado e Jesus foi morto naquele lugar. Mas justamente naquele lugar, Deus estava realizando a maior provisão do mundo. Deus estava realizando, meus irmãos, a provisão para aqueles que creriam em Jesus. Jesus foi morto como um cordeiro, substituindo a mim e a você. Você está aqui hoje neste culto, bonitinho e bonitinha, porque Jesus foi sacrificado. Porque o cordeiro foi entregue. Porque ele foi morto. Mas a cruz de Deus não foi um acidente. A cruz não foi uma derrota inesperada. Ela foi o cumprimento do plano redentor de Deus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O inocente morreu pelo culpado. Cristo morreu por nós. E por isso que existe a ceia, para nos lembrar desse Cristo que foi morto em nosso lugar. Então, como nós aplicamos isso para as nossas vidas? A primeira verdade, meus irmãos, é que a ceia deve nos lembrar que não podemos salvar a nós mesmos. O problema de Isaac não foi resolvido por sua capacidade ou por sua força. Ele precisava ser um substituto. E Deus providenciou esse substituto para Isaac. E da mesma forma que Isaac não poderia resolver o problema da sua vida sozinho, nós também não. Não somos salvos porque somos suficientemente bons. Não somos salvos porque nós oramos o suficiente. Porque, meus irmãos, para sermos sinceros aqui, se Deus for pesar nossas orações na balança, ou a oração de muitos na balança, não dá muita coisa. Mas Deus não olha para a qualidade das nossas orações. Deus olha para a sua fidelidade, meus irmãos. Não somos salvos porque conseguimos vencer todas as tentações, porque de fato não conseguimos. Nós somos tentados das mais diversas formas. Às vezes escapamos de algumas tentações, às vezes caímos em outras. E não somos salvos porque somos perfeitos ao ponto de fugirmos de todas as tentações. Não somos salvos porque fizemos algo de bom e Deus olhou para esse algo bom e decidiu nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus mediante o sacrifício de Cristo. Por isso a ceia destrói tanto o orgulho quanto o desespero. Ao olhar para essa ceia, não temos motivos para se orgulhar, assim como também não temos motivo para ficar desesperado. Porque o sacrifício de Deus foi perfeito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós nos orgulhamos, dizemos, eu consigo. E quando nos desesperamos, nós dizemos, não tem mais jeito. Mas o Evangelho responde, Cristo é suficiente. A segunda aplicação é que a ceia nos chama a olhar para o substituto e não para nós. Quando nós participamos do pão e do cálice, a nossa atenção não deve estar em nós mesmos.
Precisamos olhar para Cristo. O pão nos lembra do corpo entregue. O cálice nos lembra do sangue derramado. Não estamos celebrando nossa capacidade de permanecer firmes. Estamos celebrando a fidelidade daquele que morreu por nós, de Jesus Cristo. A terceira aplicação é que a ceia deve produzir em nós gratidão, meus irmãos. Abraão chegou ao monte com uma pergunta: onde está o cordeiro? Disse Isaac para ele. E Deus respondeu à pergunta de Isaac. Deus respondeu aquela pergunta para Isaac, provendo um cordeiro para ser sacrificado no lugar dele. Nós também poderíamos perguntar: como posso ser reconciliado com Deus? E a resposta do Evangelho é a seguinte: Cristo. Como eu posso ser perdoado? E a resposta do Evangelho é Cristo. Como posso ter paz com Deus? E a resposta do Evangelho é Cristo. Como posso me aproximar de Deus? E a resposta do Evangelho é Cristo. Ele é o perfeito Cordeiro de Deus. Talvez você esteja se perguntando: como eu posso ter esperança em meio à minha fraqueza? E a resposta também é Cristo. Jesus é suficiente. Deus já proveu o Cordeiro, meus irmãos. E a quarta e última aplicação para as nossas vidas é que a ceia também nos chama ao exame, meus irmãos. Valeu, Tails. Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 11, que devemos examinar a nós mesmos antes de participar da ceia do Senhor. Isso não significa procurar perfeição que não possuímos, porque ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, meus irmãos. Não pense que existe ninguém melhor que ninguém, não. E não olhe para mim como pastor e pense: não, o pastor está numa escala mais alta do que a minha, porque eu não estou. Todos nós estamos na mesma condição. Não existe ninguém perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E examinar a nós mesmos não significa procurar uma perfeição que não existe em nós. Significa perguntar: será que eu estou confiando em Jesus Cristo? Será que eu estou confiando na obra dele? Ou será que eu estou tentando resolver a minha vida pela força do meu próprio braço? Será que eu estou tratando o pecado com seriedade? É isso que significa, meus irmãos, examinar a si mesmo. É fazer perguntas internas. É procurar conhecer se de fato você está cumprindo a vontade de Deus, se você está depositando a sua confiança em Jesus. É você se perguntar: será que você está disposto a abandonar aquilo que Deus está lhe chamando a abandonar? Será que você está vivendo deliberadamente em desobediência enquanto participa do símbolo daquilo que Cristo fez? Então a ceia não é uma celebração para as pessoas nunca pecarem. Então, meus irmãos, a ceia não é uma celebração para as pessoas nunca pecarem. É uma celebração para que as pessoas reconheçam: eu preciso da graça de Cristo. Então, ao olhar para essa ceia, meus irmãos, entenda isso: você precisa da graça de Cristo para ser salvo. Você não é salvo por suas obras. Você não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo pelo tanto que você é bom. E o examinar para dentro de si, antes de tomar ceia, é você procurar entender: será que de fato eu confio em Jesus? Será que de fato eu procuro me afastar das coisas que Ele me pede que eu me afaste? É isso que significa. É um convite a confiar na graça de Deus. Então, para concluir, meus irmãos, Gênesis 22 começa com uma ordem de Deus para Abraão.
É uma ordem muito difícil. Deus diz a Abraão, tome seu filho, para que esse seja sacrificado. Mas depois ele termina com uma declaração: o Senhor provê. Deus é o Deus que provê. E no caminho, meus irmãos, havia um altar, havia uma lenha, havia um filho, mas faltava uma coisa. Faltava um cordeiro. Até que Deus providenciou esse cordeiro. E ele foi morto, meus irmãos. E muitos séculos depois, em um outro monte, Deus faria uma provisão ainda maior. Dessa vez não seria um carneiro preso pelo chifre. Seria Jesus entregue. Não haveria outro substituto para Cristo. Ele é o nosso substituto. Por isso, quando participamos da ceia, não estamos dizendo eu fui bom o suficiente. Nós estamos dizendo Cristo foi suficiente, Ele é suficiente. Não estamos dizendo eu paguei a minha dívida, estamos dizendo Ele pagou a minha dívida por mim. Jesus pagou a minha dívida. Não estamos dizendo eu encontrei o caminho. Nós estamos dizendo Deus providenciou o Cordeiro. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui de Gênesis 22 nos faz lembrar que o Senhor continua provendo para nós. Deus já proveu o sacrifício perfeito. Quando faltava o sacrifício, Deus proveu. Quando faltava um substituto, Deus proveu. Quando não havia esperança para o pecador, porque todos nós nos desviamos. Todos nós escolhemos, cada um, o nosso próprio caminho. Mas depois, meus irmãos, depois de nos perdermos, de termos nos entregue aos nossos próprios pecados, Deus providenciou um substituto perfeito que tomou o nosso lugar. E agora, por meio da fé, nós temos esperança para a nossa alma. Talvez você entrou nesse tempo aqui dizendo, não, eu preciso melhorar primeiro para poder me entregar a Jesus. Eu preciso abandonar algumas coisas primeiro para me entregar a Jesus. Mas eu quero dizer para você, à luz do Evangelho de Cristo, é que o que você precisava para poder se reconciliar com Deus, Deus já entregou, que foi seu Filho. O substituto perfeito foi entregue em seu lugar. Então, não procure largar nada, simplesmente deposite a sua confiança em Cristo e venha. Se entregue. Ele já substituiu você. Você estava perdido, você estava afastado, você estava largado, você estava entregue ao pecado, mas Deus proveu o Cordeiro. E agora a esperança para a sua alma. E a ceia do Senhor nos faz lembrar justamente isso, a esperança para nós. E eu gostaria de estender um convite para aqueles que creem em seu coração. Se você creu no Evangelho, se o Evangelho lhe tocou profundamente, venha aqui à frente para me orar por sua vida. Tome uma decisão de vir. Se arrependa dos seus pecados. E creia no Evangelho. Amém, meus irmãos? Então que nós vamos ter essa certeza. Quando não havia esperança para nós pecadores, Deus providenciou o sacrifício. E essa ceia nos lembra justamente desse sacrifício.